Rádio Liberdade FM passa a apresentar o programa Papo de Fé. Assuntos da atualidade com argumentações bíblicas, históricas e teológicas. Papo de Fé. Para um momento de conhecimento e informações. Papo de Fé. Lugar onde a teologia encontra a vida cotidiana. Bem-vindo ao Papo de Fé. Papo de Fé. Bem, boa noite a todos para mais um Papo de Fé, um momento um tanto quanto difícil para o nosso Rio Grande do Sul, para nossos irmãos espalhados por esse estado. São tempos difíceis e, por serem tempos difíceis, o tema Fé em Tempos Difíceis. São tantas coisas que a gente pode compreender em relação à fé, o quanto Deus é bom, mas a gente também tem que entender as coisas que acontecem no nosso dia a dia. E para isso eu gostaria de começar citando uma frase de um estoico, Epicteto, quando ele cita: o que realmente é importante não é o que acontece com nós, mas é como a gente reage ao que nos acontece. Com essa frase a gente inicia então o Papo de Fé. E eu vou cordialmente já agradecer a presença do pastor Jorge e já pedir a ele o seu boa noite, pastor. Realmente, boa noite. Alguém já disse, né, que tempos difíceis produzem homens fortes. Então é hora da gente entender que há um tempo de você permanecer forte, não cair nessa hora, mas voltar os olhos para o Pai, se fortaleça em Deus e firme o pé e ajude naquilo que for possível. Pastor Jeter, mais uma vez aqui com nós, um prazer para nós o senhor ter aceitado esse convite. Pastor, por favor, seu boa noite. Boa noite a todos, amigos ouvintes aí da Rádio Liberdade FM, aqueles que nos acompanham pela internet. Boa noite a todos os irmãos que estão aqui no estúdio. Obrigado pela oportunidade, Estamos aqui depois de um dia bem corrido, voltando lá de Lajeado, de ir lá visitar algumas igrejas lá e ver a situação de perto, Mas estamos aqui para falarmos, sobre esse tema que vai ser debatido hoje. Bacana. Vou pedir então para os nossos rapazes do TI, o nosso amigo Júnior, pastor Christian, que eu pedi ao nosso amigo Maurício, nosso irmão Maurício, conhecido também como Gaiteiro, que gravasse algumas poesias. São 2 poesias que foram gravadas, que falam sobre a fé, que falam sobre o Rio Grande do Sul e que falam sobre o tempo de hoje. Christian, é possível a gente ouvir elas? Nos pampas a vida segue, com seu vento, com seu sol. Mas hoje o céu chora e a terra também dói. Águas fortes que invadem os ranchos, os rincões, trazem dor e tristeza, tiram lares, tiram canções. Gaúchos, tchês, segurem firme, que o temporal vai passar. Sei que o caminho é duro, mas a fé em Cristo Jesus vai nos guiar. Deus abençoe esse povo que não foge da peleia, que enfrenta a tormenta com coragem e com teima. O Rio Grande está ferido, mas seu espírito é forte. No mate, na gaita, na roda, a esperança não tem morte. Os laços da amizade e a força da família são mais firmes que o vento, mais certos que a trilha. Gaúchos, tchês,
mantenham-se unidos, que a tempestade vai embora, e os campos tão sofridos vão florescer de novo a qualquer hora. Em cada mão estendida, em cada gesto de cuidado, há uma luz que ilumina mesmo o céu mais nublado. Rio Grande do Sul, querido, terra de gente valente, que Deus esteja contigo, que a fé em Cristo sempre te alente. Vamos juntos, meus irmãos, reconstruir nossos lares, trazer de volta o sorriso e aquecer nossos fogares. Lá nos Pampas a terra é vasta e o gaúcho conhece a lida, mas quando a água invade os lares, até a alma fica perdida. Foi um temporal sem aviso, um golpe duro e certeiro que levou sonhos, levou sorrisos de um povo amigo e guerreiro. O desespero entrou nas casas onde as crianças brincavam. Agora lágrimas e medos, onde antes risos ecoavam. Gaúchos, tchê, fé em tempos difíceis, pois Deus é o nosso socorro. Quando tudo parece perdido, é nele, Jesus, que buscamos consolo. O Rio Grande do Sul chora com seu povo tão querido, mas na fé em Jesus encontra força para reconstruir o que foi perdido. As famílias se abraçam, na dor compartilham o fardo, mas a esperança não morre, nem mesmo em solo alagado. É um tempo de olhar para o alto, de pedir por um milagre, pois quando tudo escurece é a fé que nos abre. Que Deus abençoe os gaúchos com sua luz e proteção, que traga conforto aos lares e aqueça cada coração. O vento forte dos Pampas vai limpar o céu cinzento, e a coragem do gaúcho vai superar este tormento. Que os laços de amizade se tornem ainda mais fortes, pois é a união do povo que encontramos nossos suportes. Gaúchos, tchês, mantenham a fé, que dias melhores virão, e ao olhar para Cristo Jesus, saberemos onde encontrar a direção. Bem, agradecer ao Maurício, né, que em uma conversa com a minha esposa, surgiu dela a ideia de pedir, ela lidou na internet até que ela encontrou, né, criou essas poesias e pediu para mim que eu pedisse então para o Maurício, né, gravar elas, e realmente ficou muito bom e um momento apropriado para isso. Mas vamos então iniciando, né, o nosso papo de fé de hoje, falando sobre fé em tempos difíceis. Pastor Jorge, uma introdução sobre fé em tempos difíceis, o senhor como pastor, como que o senhor compreende quando a gente fala fé em tempos difíceis? Bom, a Bíblia é recheada de pessoas que são exemplos de fé, né? O mais conhecido de todos, e óbvio, é Jó, né? Jó, no seu capítulo 1, ele diz assim: nu eu vim a esse mundo e da mesma forma vou deixá-lo. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o interessante é aquele homem ali que passou por uma situação difícil. Não sei se alguém passou por essa situação. Ele perdeu todos os bens materiais, perdeu os filhos e a saúde, né? Se encontrou doente, sem os filhos e sem nada, arrasada a sua propriedade. Mas ele não blasfemou de Deus. Ele se queixou, ele orou, ele argumentou, mas ele não blasfemou. E no final da história, é bonito de ver, né? Porque Deus sempre tem um final para tudo, e o final, Deus sempre diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. E Jó saiu dali dizendo: olha Deus, antes eu te conhecia só de ouvir, agora passando por esse vale de dor, eu te conheço face a face. E eu tenho visto, né, pelo agir da igreja, como estamos ouvindo aí o relato do pastor Jeter, dessa jornada que ele fez esses dias e vai fazer de novo amanhã, a solidariedade da igreja. Eu vi
alguns irmãos mostrando vídeos ali da Assembleia de Deus, lá na capital, recebendo, acolhendo pessoas, abrigando, alimentando, dando banho, dando comida e fazendo cultos, e muitas pessoas conhecendo Jesus na hora mais difícil da vida deles, quando ninguém deu as costas. Então, a gente tem visto muitas igrejas se multiplicando, testemunhos assim incríveis, né, das igrejas. Em Porto Alegre, meu filho está com a igreja debaixo d'água. Ele disse: pai, hoje eu vou ver se eu arrumo um barco para olhar como é que a situação está. Porque eu nem entrei lá, não tive coragem ainda. Eu estou trabalhando, mas a igreja está trabalhando. Eles se juntaram com outra igreja próxima, que fica num terreno mais alto, e lá estão organizando atitudes de fé, acolhendo pessoas, alimentando pessoas, distribuindo alimentos. E depois nós vamos ver o que fazer com o nosso tempo. Por enquanto, a ideia é socorrer quem está precisando. Então, a fé em tempos difíceis é essa fé. A fé que nos move a agir dentro daquilo que a gente pode, da forma como a gente consegue, com as forças que a gente tem para mobilizar. E a gente vai descobrir, eu tenho certeza, todos nós vamos descobrir histórias lindas no meio dessa dor toda. Pastor Jeter, da mesma forma que o pastor Jorge, eu fiz a pergunta, como que a gente compreende, como que o senhor melhor compreende a fé em tempos difíceis? Eu entendo o seguinte, que a fé é justamente para tempos difíceis. O propósito da fé é para tempos difíceis, porque quando tudo está bem na vida, quando a gente está com dinheiro no banco, está todo mundo com saúde em casa, a gente está morando bem, sabe, tudo está funcionando, tudo que a gente planeja está certo, sabe, aquela pessoa assim, que está com seus sonhos voando, né, com vento em polpa, né, que significa o vento jogando para frente, né, o vento vem de trás, então leva aquela pessoa para frente, né, por isso significa vento em polpa, né, e quando nesse momento a fé muitas vezes é deixada de lado. Nesse momento as pessoas não lembram da fé porque tudo que está ao seu redor lhe satisfaz, lhe dá prazer, lhe dá alegria, né? Parece que aquilo vive para aquele propósito, né? E na verdade a fé ela vai nos dar propósito em tempos difíceis. Ela vai nos fazer entender o tempo difícil e ela vai nos capacitar a vencer os tempos difíceis. Então, fé ela existe exatamente para esses tempos difíceis da nossa vida, né? Então, é aqui que nós vamos, nesse momento que a gente vai manifestar a nossa fé, que a gente vai entender e superar traumas, tragédias, problemas, né? Porque a gente sabe naquilo que a gente crê. A gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe quem a gente é e a gente sabe para onde a gente vai. E por isso que essas leves e momentâneas aflições, né, não podem nos separar, né, do amor que há em Jesus Cristo, né, e a fé vai produzir na nossa vida propósito, né? Pastor, a gente entende que dentro da fala de vocês, né, que se fala com muito mais propriedade, o porquê hoje centralizar mais sobre pastor, falar sobre isso? Existe, obviamente, a unção de um sacerdote, existe, obviamente, a experiência em conduzir pessoas, orientar pessoas. Certamente vocês já passaram por tempos difíceis como pessoa, vocês já passaram tempos difíceis como pastores e vocês já captaram tempos difíceis de pessoas que vieram até vocês na busca de um conselho, de uma ajuda, de um amparo, de um abraço. Então, por isso que é muito mais confortável quando pessoas com experiência podem falar desse assunto, porque muitas vezes a gente lê em livros, a gente ouve, mas fala-se com muito mais propriedade quem de fato está numa linha de frente vendo isso. Pastor Jorge, hoje, quando o pastor fala de fé, obviamente a gente está dentro do papo de fé, com o intuito de falar sobre e explicar sobre o cristianismo, mas também a gente entende que a fé é o que move você ter a esperança de ter um dia melhor, que tudo vai melhorar. A gente poderia até fazer um parênteses, independente da fé, na questão de Deus de Israel, do Messias Jesus Cristo, tu pode ter a fé de que dias melhores virão. Isso a gente atribui também a questão de um pensamento positivo para não se deixar induzir por uma depressão num momento difícil. Pastor,
Na sua experiência como pastor, estando dentro do templo, cuidando de pessoas, como aconselhar as pessoas em tempos difíceis? Bom, existem duas ferramentas fundamentais para isso, né? A primeira ferramenta é a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela, segundo ela mesma se define, em Hebreus 4:12, ela diz, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que a espada de 2 gumes, ela vai lá onde se divide alma e espírito, pensamentos e intenções. Então, a gente no poder natural não consegue discernir os pensamentos das pessoas, mas a palavra discerne. Ela separa o pensamento da intenção, ela separa a alma do espírito, o sentimento do que é poderoso, do que é sobrenatural. E então, a palavra de Deus é uma ferramenta poderosa. A outra ferramenta poderosíssima, que não é uma ferramenta, que é uma pessoa, é o Espírito Santo. Ele é o Consolador. Então, ele tem a natural habilidade de consolar, como eu não posso consolar, como você não pode consolar. Nós não podemos produzir consolo como o Espírito pode produzir. Quando uma pessoa, num tempo de dor, ela se enche do Espírito Santo, ela recebe um consolo que eu não tenho para dar. Eu posso chorar com ela, abraçar com ela, eu posso alcançar algo para suprir a necessidade imediata da pessoa, mas o consolo quem pode dar é o Consolador. Então, com essas duas ferramentas espirituais, claro, existem outras coisas importantes nesse momento, mas eu creio que essas são assim, o cinto de utilidades do Batman lá, né? As ferramentas específicas que teria para um momento como esse é a palavra de Deus e é o Espírito Santo agindo na vida da pessoa. Pastor Jeter, da mesma forma, o senhor, obviamente, também como pastor, como eu citei, a linha de frente, hoje, a sua experiência quanto a isso, da mesma forma que eu perguntei para o pastor Jorge, e acrescento, para aquele que estiver nos ouvindo hoje, ou que estiver nos ouvindo amanhã ou depois, e estiver justamente passando em um tempo difícil, como que o senhor aconselha, como que o senhor trata essa questão? Seguindo, né, o que o pastor Jorge começou a falar aqui, é exatamente isso, assim, a palavra de Deus e o Espírito Santo, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa ser confrontado com a palavra, porque nós precisamos, pessoalmente, cada um de nós, responder algumas perguntas para nós, porque essas perguntas, elas vão nos direcionar por um caminho ou outro, de como a gente vai reagir e se comportar. Então, a primeira coisa que eu preciso perguntar é se eu creio em Deus, se Deus é real para mim, né? E aí, a segunda coisa, eu creio na palavra de Deus, a palavra de Deus é verdade para mim? Se as tuas respostas forem sim, você está por um caminho em que você vai encontrar paz no teu coração e você vai encontrar respostas e você vai encontrar restauração e transformação daquilo que você está vivendo. Agora, se você começa respondendo essas palavras, não, eu não creio em Deus, primeiro você está perdido. Então, você não tem segurança nenhuma e tudo pode ser uma tragédia, tudo pode ser o fim da tua vida. Tá? Se você não crê na palavra de Deus, então você está totalmente, né, desorientado, porque a única, como o pastor Jorge falou aqui, a palavra é viva e eficaz, e aí diz o texto, ela é apta. Então, a única a ferramenta apta a nos dar discernimento e entendimento das coisas, tanto espirituais quanto das coisas naturais, é a palavra de Deus. Então eu preciso crer na palavra de Deus e saber que a palavra de Deus é verdade. E começar a observar e praticar os princípios da palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus diz, a primeira coisa, que Deus é bom. E isso é inegável. A palavra de Deus vai declarar isso, né? E o Salmo vai dizer, né, que a bondade de Deus, né, ela permanece para sempre. Então, em todo tempo, Deus é bom. E isso não muda. É o caráter imutável de Deus. Deus é bom. E se Deus é bom, sabe, mesmo em tempos difíceis que eu estou vivendo, que eu estou passando, tem algo de bom nisso. Tem um propósito nisso.
Deus quer fazer algo no meu coração, quer se revelar a mim, quer me tirar desse lugar de cegueira espiritual ou de um hedonismo em que um egoísmo em que eu sou mais importante do que tudo, que eu quero só satisfazer o meu próprio desejo. Deus muitas vezes quer me libertar de mim mesmo, dos enganos que existem na minha mente, né, das feridas que existem no meu coração, sabe, das mentiras que foram plantadas na minha mente e que para mim hoje é que eu idolatro aquelas mentiras e levo aquelas mentiras vêm trazendo efeitos na minha vida, né, que fazem eu sucumbir, fraquejar em momentos difíceis. Agora, quando eu vivo uma vida de fé, e aí o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é só Ele que pode nos convencer disso, e nos convencer do poder da palavra, nos convencer do propósito que Deus tem para a nossa vida, né? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então a gente sabe que tudo, até mesmo tempo difícil, só para exemplificar um pouco, se está tudo bem, né? A conta bancária, tal, beleza, tal, né, tudo andando bem, a gente naturalmente, e isso acontece com todo mundo, a gente entra num comodismo, a gente relaxa, a gente entra assim num stand-by, né? Agora, tem um hino da harpa cristã que vai dizer assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então é a tribulação que vai fazer eu dar aquele plus, ir além. É a tribulação, é o momento difícil que vai fazer eu crescer, eu buscar, eu me reinventar, eu buscar alternativas, buscar entendimento em Deus, né? Buscar direcionamento de Deus, para que eu possa mudar a minha situação. Então, os tempos difíceis muitas vezes vêm, né, porque Deus quer nos tirar daquele lugar de comodismo e nos levar a um lugar de crescimento e conhecimento dele, né? Então, um ditado que o pessoal diz assim: o único lugar, né, que a palavra sucesso, né, vem antes de trabalho é no dicionário, né? Porque na vida, né, o sucesso sempre vem depois de muito trabalho, né? Trabalho e muito trabalho. Então, os tempos difíceis são esses tempos trabalhosos, para que as coisas sejam transformadas na nossa vida e a gente possa viver, né, algo novo, algo melhor, algo, né, mais de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, que sempre é boa, perfeita e agradável. Quando a gente pensa, né, de ter fé em momento difícil, para quem está de fora da fé cristã é mais difícil de compreender. Para quem está há mais tempo familiarizado com a fé cristã, é mais fácil de a gente compreender as lutas que nós passamos, mesmo estamos imersos à fé cristã. É um ditado muito simples, muito popular. A maioria das pessoas é um conto muito simples, mas é um conto que eu pensei que eu acho que vem muito a calhar, vem muito a estar junto a esse momento. Porque em tempos difíceis as pessoas esperam de Deus um milagre, estalar os dedos e que tudo se resolva. E o agir de Deus nem sempre é na base do milagre, na questão do misticismo, da magia, né? Está muito mais associado a utilizar pessoas para isso. E para essa história, como eu disse, é uma história muito conhecida, quando uma senhora orava em casa e pedia alimento. Um vizinho próximo, né, que fazia parte de um tráfico, de latrocínio, pessoas moralmente julgadas pela sociedade como imorais, né, ouviram aquela oração e falaram: não, vou até a casa daquela senhora e vou levar alimento a ela. Ela tem pedido tanto ao Deus dela e o Deus dela não tem levado comida a ela. Então vamos nós levar. E aí ele chegou, bateu na porta e falou assim: senhora, eu vim lhe trazer aqui um alimento. É uma fartura. Porém, eu quero lhe deixar bem claro, não é seu Deus, sou eu. E eu não sirvo ao Deus, eu sirvo ao diabo.
E a senhora, muito alegre, disse, mas meu filho, não se preocupa, quando Deus manda até o diabo serve, né? Então é dessa forma que eu gostaria de compartilhar dessa história, a fins de trazer às pessoas a compreensão de que quando a gente está falando do agir de Deus, não espere um agir de Deus só na questão milagrosa, como se fosse um anjo parar na tua frente e te entregar o que tu precisa, ou se tu fosse virar as costas e tudo estaria resolvido na tua vida. Acredita que existem pessoas enviadas por Deus que possam te auxiliar, existem meios para isso. Pastor, seguindo a ordem aqui, vamos inverter, vou perguntar então primeiro para o pastor Jeter. Em tempos de hoje, na dificuldade, como que a gente pode explicar para a pessoa? Essa explicação ela tanto serve tanto para quem já está na fé cristã, tanto para aquele que ainda não está, porque se tem a dúvida. Como que é o agir de Deus? Porque só aquele que já esteve em um debate acadêmico com outras pessoas que não são praticantes da fé cristã, ou o cristão que já conversou com um ateu, ele fala aquela velha frase: se Deus existe, por que não resolve a fome na África? Óbvio que tem uma explicação para isso. Mas então, pastor, como que a gente pode explicar para as pessoas como que é o agir de Deus em tempos difíceis? Eu entendo isso para mim, levo isso na minha vida, né? Existem duas categorias de pessoas, tá? Existem incrédulos e existem filhos de Deus. Todos os incrédulos foram chamados para serem filhos de Deus. Toda pessoa, a palavra de Deus diz que todo aquele que recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a pessoa que não crê ainda em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela é um incrédulo, tá? E a pessoa que é um filho de Deus, ela crê em Jesus, então agora ela deixou de ser um incrédulo, ela passou a ser um filho de Deus, tá? E aí, Deus, ele trata incrédulos e filhos de forma diferente, tá? Então, por exemplo, assim, para mim, milagre é para incrédulo. Por quê? Porque o incrédulo precisa crer que Deus existe. Ele não crê que Deus existe. Então, o milagre precisa ser feito. Filhos, Deus trata por processo. Entendeu? O filho, ele Deus não vai tratar ele com milagres, mas ele vai tratar o filho dele por processo. Imagina você que é pai e mãe em casa, né? Por exemplo, você que tem um comportamento de dar tudo para os seus filhos, você está fazendo algo errado para eles. Você está ensinando a vida de uma forma errada. Entendeu? Do nada, assim, eles estão lá deitados, como plim, ganhou uma bicicleta, ganhou um videogame, ganhou uma viagem, não fiz nada, entendeu? E aconteceu, né? A minha casa, eu fui ensinado assim, e eu tento replicar isso na vida dos meus filhos, eu ensino eles que tudo na vida é um processo. Então, eles têm responsabilidades, e eles precisam cumprir as suas responsabilidades para conquistar coisas. Então, a conquista daquilo que vem fruto de uma responsabilidade assumida. E eu creio que Deus trata assim conosco, né? A Bíblia diz que Deus açoita o filho a quem ama. Tá? E o que é açoitar? É esse processo, né, de correção da nossa vida. E como é que Deus vai fazer isso com nós? Nós que somos filhos, né, ele vai nos levar nesse processo de conhecimento, que muitas vezes vão passar por momentos difíceis e aflições. Por isso que Jesus disse bem claro lá, né? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A gente vê Paulo falando para Timóteo, suporta as aflições, né? A gente vê... Ter de grande alegria o passares por tribulações. Por tribulações, né? Então, porque Deus, ele vai trabalhar com nós nesses processos de conhecimento dele. Porque por que você diz para o teu filho assim, meu filho, se você cumprir todas as suas obrigações, você vai conquistar isso? Porque nessa forma, você está formando nele um caráter de ser uma pessoa proativa e responsável nas suas atitudes. Então ele vai crescer sabendo, a minha responsabilidade é essa, eu preciso fazer isso. Ninguém precisa me mandar, eu vou lá fazer porque é minha responsabilidade. Então ele vai crescer uma pessoa mais madura. E a responsabilidade vem só de quando a gente assume responsabilidades. A maturidade, vem quando a gente assume responsabilidades. A medida de responsabilidade que eu assumo é que eu me torno cada vez mais maduro. E assim Deus quer que nós também cresçamos na nossa fé e no nosso conhecimento com Ele, através de assumirmos responsabilidades,
né? E esse assumir responsabilidade passa por esses processos, em que nós vamos passar por momentos difíceis, momentos de provações, mas nós vamos sermos moldados agora à imagem de Cristo, amadurecidos e mais tendo experiências reais com Ele, né? E experiências que vão nos marcar de forma indelével o resto da nossa vida, aquilo que Jesus fez na nossa vida. É muito melhor, amados. Eu já vi muita gente, eu não esqueço, aqui no testemunho, quando cheguei aqui em Santa Bárbara do Sul, né? E aí eu contratei um senhor para botar um piso numa peça que eu tinha, e ele chegou lá, botou o piso e tal, chegou e disse para mim no final, né? O senhor é crente? Eu disse, sou. E ele disse, pois é, fui na igreja dos crentes. Eu disse, pá, que bom que o senhor foi, né? E eu disse, eu tava entrevado, eu não conseguia me mexer com as costas. E o pastor orou por mim e fui curado na hora, né? E daí eu disse, e o senhor voltou lá? Não, nunca mais voltei lá. Mas, então existem pessoas que recebem milagres, mas aquilo, entendeu? Não gera uma transformação na sua vida. Não gera uma mudança no seu caráter. Agora, quando você passa por um processo com Jesus, passa por aflições, passa por momentos de tribulação, passa por momentos difíceis, e Jesus molda em você algo novo, né? Mostra para você falhas, erros, né? Que precisam ser moldados no nosso caráter. Nós nunca mais esquecemos. Eu tenho um testemunho de um amigo meu, que ele passou por uma crise financeira, e aí nós acompanhamos ele em todo o processo para ele sair daquela crise financeira. Foi um longo processo, e ele saiu daquela crise financeira, e hoje ele está vivendo uma vida próspera, abundante e tal. E muitas vezes eu converso com ele e ele disse, pastor, nunca mais eu volto naquilo. Nunca mais. Por quê? Porque ele passou pelo processo, e o processo gerou transformação. Agora ele conhece um Deus que vive princípios, que vive a palavra e que vai modificando, né, a nossa vida dia após dia. Eu nem sei o que tu perguntou. Não, a gente tá. O tópico do assunto é a fé em tempos difíceis. Tudo isso são explicações que fazem com que a gente compreenda, né, como o agir dos pastores na orientação e na visão disso. A pergunta, né, foi sobre o agir de Deus. O agir de Deus. Então foi Deus, ele age por processos com filhos e com milagres com incrédulos. Perfeito. Aproveitando aqui a minha etapa de estar no meio entre uma conversa e outra, eu quero pedir então para que as pessoas que nos acompanham, que tenham a oportunidade de se inscrever, acompanhar as redes sociais da rádio, as redes sociais voltadas ao Papo de Fé, onde você vai encontrar o @aliberdadefm no Instagram, no YouTube, Rádio Liberdade FM Sabasul. Também a gente tem o Papo de Fé Cortes no YouTube, onde você vai localizar o canal de cortes com os vídeos curtos, alguns melhores momentos que o nosso grande participante Paulo Júnior tem cuidado com muito carinho das nossas redes sociais. E aí eu venho pedindo então, pastor Jorge, da mesma forma que eu perguntei ao pastor Jeter, a sua visão em relação ao agir de Deus. Isso aí, curta, compartilhe, né? Se inscreva. Então, o agir de Deus é algo, eu acho maravilhoso, porque o grande chave também, pastor Jeter, aqui no meio desse processo, a gente tem uma coisa maravilhosa, que Deus, assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quer dizer, Deus, ele não joga o filho nos leões como permitiu, ele não joga, né? Ele permite. Aqui nós temos que entender a vontade objetiva, a vontade permissiva de Deus. Ele permitiu que Daniel participasse por aquela situação, mas ele estava lá com ele na cova. Quando os outros jovens lá foram para a fornalha, Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, os nomes dele, ele estava lá na fornalha junto com eles. Ele diz assim, quando passares pelas águas, estarei contigo, elas não te submergirão. É tremendo isso, porque a companhia de Deus em tempos difíceis, ela é algo maravilhoso. Você vai dizer, maravilhoso, tempo difícil? Não, maravilhoso é a companhia de Deus no tempo difícil, porque você sabe que você não está sozinho ali. Eu tenho vários momentos na minha vida onde eu me senti
humanamente sozinho, mas eu nunca me senti abandonado, porque meu Pai, meu Deus estava comigo. Eu sei que estás comigo. Isso é maravilhoso. Jesus, nunca vos deixarei, nunca vos desampararei. Então, isso é o maior milagre, a presença de Deus na nossa vida. Ah, mas pastor, sentiu dor? Senti, chorou, chorei, ficou angustiado, fiquei, mas quando eu via aquela presença me confortando, Jesus chorou, suou sangue, mas o anjo estava ali do lado dele, confortando. Assim ele é conosco, no meio das tribulações. Esse fim de semana eu tive uma experiência fantástica. Fomos no casamento de uma pessoa que a gente viu crescer, uma menina. Conheço ela desde que nasceu praticamente, e ela casou com outro rapaz de Deus também, uma obra maravilhosa. E a gente foi lá participar daquele casamento. E lá no casamento, num certo momento, veio uma pastora de uma outra igreja, chegou no nosso, deu um abraço forte na minha esposa, assim, como é bom ver vocês. Quantas noites eu passei acordado orando por vocês quando vocês estavam na UTI. Aí ela virou assim e disse, a minha filha, e o pastor Jéter conhece essa filha dela, a Carla, conhece, esposa do Emiliano, né? A minha filha cuidou de vocês. Ela estava no HCI e atendeu vocês na UTI. E isso para nós foi algo maravilhoso. A gente não conhecia ninguém, porque quem vinha nos atender estava com aquela roupa de astronauta e com máscara. A gente só via os olhinhos das meninas lá nos atendendo, então a gente não tinha como interagir com elas, né? Então, ali poder presenciar e ela contando, daí a Carla veio para a gente e disse, pastora, a senhora é um milagre. Todo mundo dizia, eles vão morrer. E eu dizia, mãe, estão dizendo que eles vão morrer, ora. E a mãe ia para a oração, botava a igreja na vigília. E não uma igreja, mas eu sei que várias igrejas em todos os lugares estavam orando por nós. E aí, mas você vê isso aí, a pessoa que te cuidou está ali, e ela disse assim, pastora, eu testemunhei as 2 vezes que a senhora teve parada cardiorrespiratória. Teve uma, nós fomos lá, reanimamos a senhora, meia hora depois vem a segunda. Ele disse, isso, no estado que a senhora estava, no meio daquele Covid, isso é o milagre dos milagres. A senhora está aqui hoje, bem, numa festa de casamento, é um milagre. Então, nós passamos, eu contei aqui outro dia, uma outra experiência difícil e dolorida, que eu passei ali na UTI, mas passou, né? Deus não nos abandonou naquela hora. E havia intercessões, eu me emociono até hoje, que eu me lembro, ver aquelas igrejinhas lá da África, de chão batido, aquelas crianças orando por mim, sem nunca ter visto meu rosto. Todo lugar onde eu ando, as pessoas dizem, eu orei pelo Senhor. Então, que maravilha isso, saber que tem uma família, porque às vezes é outro lado que a gente não divulga tanto, né, do tempo difícil. Quando a pessoa se torna um filho de Deus, ela passa a fazer parte de uma grande família. Uma família de tamanho de milhões de pessoas. Tem gente da minha família que eu não conheço, né? Tem gente na China, na Índia, a família de Deus, né? Dessa família. Mas Deus é o Pai de todos e Deus levanta filhos de Deus em todas as áreas do mundo para nos ajudar em tempo de crise. Isso é maravilhoso. Se a gente ficasse contando experiência de tempo de crise pessoal aqui, ou de pessoas que a gente testemunhou, a gente pode passar aqui até amanhã de manhã contando histórias assim, aí milagres mesmo, né? Como Deus usa milagres, mas usando pessoas do outro lado do país, do outro lado do mundo, que se levantam assim, e Deus fala no ouvido da pessoa, vai lá e presta socorro. E isso é maravilhoso, né? Isso é sobrenatural, é glorioso, mas você saber que tem essa companhia, que você tem um Deus onipresente, onisciente, todo-poderoso, que te ama e que vai estar contigo no meio da dor. E saber que Ele levanta uma família grandiosa de irmãos e irmãs que vão estar contigo no meio da dor também. Recebi uma participação aqui de sugestão de uma pergunta, e como são 2, eu vou fazer uma para cada pastor, então. Tá? Como a fé pode inspirar
ajudar os outros, mesmo quando eu estou passando por minhas próprias lutas. Pastor Jeter. Aqui, então, a gente vai retomar lá a primeira citação do pastor Jorge, né, que foi Jó, né? A gente vai ver Jó, ele entra num processo em que, se tu vai ler o livro de Jó, você vai ver Deus testemunhando da fé de Jó, né? Dizendo, vistes o meu servo Jó? Né? Então, falando para Satanás, olha, não tem ninguém como ele. Aí Satanás diz para Deus, né? Mas tu também dá tudo para ele? Protege ele. Protege ele, tu abençoa ele, tá, né? E aí Deus dá a vontade permissiva que o pastor Jorge falou aqui, permite então Satanás tocar em algumas coisas. Né? E vem todo aquele processo, então, que a gente conhece do livro de Jó, né, em que ele vai perdendo todos os bens, os seus filhos, né, a sua saúde. Então, vem os seus amigos, né, acusá-lo, dizendo, tu só pode ter pecado, Jó, porque para tu viver isso, tu deve estar em pecado, né? E Jó entra naquele processo, até a esposa dele chega para ele e diz assim, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, deu para ti. Não tem mais, deu tudo errado, acabou, não tem mais solução. E ele entra naquele processo, então, de argumentar com Deus, e nesse processo Deus vai demonstrando para ele que, apesar dele ser um homem referencial de fé, ele tinha muito ainda para conhecer do caráter de Deus e da grandeza de Deus. E lá no final do livro ele vai dizer assim, ó, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. E a palavra de Deus diz que Deus restitui todas as coisas na vida de Jó, tá? Em dobro, né? Enquanto ele orava pelos seus amigos. Aqueles amigos lá, eles estavam, porque eles tiveram uma atitude de injustiça com o seu amigo, existia uma condenação divina sobre a vida deles. E essa condenação divina foi removida pela oração e intercessão de Jó. Né? Então, nós precisamos entender o seguinte, que eu estou passando por um momento difícil na minha vida, eu não pergunto para Deus o porquê. Deus é soberano. Deus perguntou para Jó, onde é que tu estava, cara, quando eu fiz todas as coisas? Quando eu criei o mundo. Né? Onde é que tu estava? Então, a soberania de Deus, eu só pergunto por que alguma coisa, para quem eu tenho autoridade. Eu vou chegar para o meu filho e vou dizer, meu filho, por que você fez isso? Eu tenho autoridade sobre ele. Agora, eu vou chegar num funcionário meu, eu tenho autoridade sobre ele e vou dizer, por que você fez isso? Agora, eu nunca vou chegar em Deus, né, um funcionário chegar para o patrão e dizer por que o senhor fez isso, né? Um filho não deve chegar para o pai por que você fez isso. Tem um princípio de autoridade ali. E aí, da mesma forma, a gente não pode chegar para Deus e perguntar o porquê disso. Mas quando a gente reconhece a soberania de Deus, a gente tem que perguntar para que isso está acontecendo comigo. Qual é o propósito que eu estou passando por esse momento difícil, por essa tribulação, por essa dificuldade. E nesse tempo em que a gente vai perguntar para Deus qual é o propósito disso, né, nós vamos ouvir a Deus. Nós vamos ter o nosso relacionamento, né, afinado com Deus, mais próximos de Deus. E quanto antes eu entender o propósito de Deus para a minha vida, eu mudar naquela área, algo ser transformado, antes eu vou sair daquele processo, né? Antes eu vou sair daquele momento difícil, daquele deserto, né? Dizem alguns historiadores, né, que o povo de Israel era para ter passado pelo deserto, né? Aí, quem sabe, 40 dias, era um trajeto de 40 dias, mas foi 40 anos, né, no processo, para que eles agora aprendessem a depender única e exclusivamente de Deus. E a fé deles estivesse unicamente em Deus. Então, nesses momentos difíceis, como é que a nossa fé,
né? Vai incentivar o próximo, né? As outras pessoas. É nós permanecendo firme em Deus, confiando em Deus, como Jó permaneceu, né? Aproveitando esse momento para aprender de Deus, como Jó aprendeu de Deus, né? E aproveitando esse momento para multiplicar essa fé, orando pelos outros, né? Porque quando eu estou fraco, a minha oração não é menos poderosa, né? Não. Paulo diz, quando estou fraco aí... Estou forte, né? Então, tem um pastor que eu admiro muito, o pastor Paulo Porto Júnior, ele diz assim, irmão, você que está no hospital, você que tem que orar pelos outros. Porque você está aí, tem tempo para orar, está pertinho de Deus, já, entendeu? É você que tem que estar orando para os outros, né? Então, justamente isso que o pastor Jorge fala. É quando a gente acha que está fraco, na verdade, é que eu estou forte, né? Então, que eu preciso agora me posicionar de fé, orar pelos outros, interceder pelos outros, né? E demonstrar a minha fé nos momentos difíceis, nos momentos de aflição. Né? Isso vai glorificar a Deus. Nós estamos com mais 2 participantes aqui do Papo de Fé, né? O professor Clério, que esteve aqui nos explicando sobre as viagens de Israel, a esposa Rosa. O Idelberto Bonani, o senhor conhece? Conheço, está lá na Europa nos assistindo aí, Bonani, um abraço. E eu convido a eles, se quiserem mandar uma mensagem a nós aí, com um assunto relacionado à fé em tempos difíceis, se quiser gravar um áudio, mandar aí por pastor, o Bonani pode mandar para o pastor Jorge, tem o contato, o Clério pode mandar para o Christian, que tem o contato certamente, né? Pastor, seguindo ao que eu falei aqui, o senhor gostaria de acrescentar algo? Não, é exatamente o que eu falei ali na minha parte, o pastor Jeto. A fé, como o pastor já falou no início, a fé é para um momento difícil, né? Quando Paulo escreve aqui, a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 2, diz, portanto, nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mal. E havendo batalhado até o final, permanecer firmes, inabaláveis, sem retroceder. Então, no dia mal, a armadura de Deus, a fé, a nossa estrutura espiritual, ela serve para o dia mal. Por que Paulo coloca isso aqui? Ele está escrevendo, não está escrevendo para incrédulos, ele está escrevendo para os santos que estão em Éfeso, para uma igreja. Então, para os cristãos, ele está dizendo, cristãos, vocês podem ter dias maus aí aparecendo diante de você. E esse povo aqui sabia o que era dia mau, né? Eles sofriam perseguições, todo esse tipo de coisa. E ele disse assim, vocês vão ter que estar firmes para poder resistir no dia mau. Quer dizer, Deus, como nós falamos aqui, nos dá ferramentas espirituais, a nossa fé, a nossa firmeza na palavra, para a gente usar isso no dia mau. Então, quando eu estou fraco, né? Porque o verbo é bem assim, estar é um verbo transitivo, né? Eu estou fraco, aí eu sou forte. Eu sou é a natureza de Deus. Deus é permanentemente, Ele sempre é. Ele foi, era e será. Né? Eu sempre sou forte, mas eu posso estar fraco. Eu sou forte em Deus. Na minha natureza eu sou fraco. Eu estando fraco na minha natureza, passando por um momento de fraqueza, né? Paulo diz, eu dou graças a Deus pelas minhas fraquezas. E aí ele começa a falar toda aquela sequência da perseverança. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o poder é de Deus, Wellington. O poder é de Deus, ouvinte aí, que você está perguntando. O poder não é no Jorge. Se eu for confiar no Jorge, né, nós temos testemunhado cada semana milagres extraordinários, assim, coisas surpreendentes que Deus tem feito. Aí as pessoas vêm e eu digo, não, o poder não está na igreja aqui, CEPAM, de Santa Bárbara do Sul, o poder não está no pastor Jorge, o poder está em Deus. Ele age através da igreja, ele age através do pastor Jorge, como vai agir através do Wellington, do pastor Jeter. Deus age através dos seus filhos, porque ele nos delegou essa função de sermos embaixadores dele na terra. Veja, isso é uma palavra tremenda, né? 2 Coríntios 5:20 diz, somos embaixadores da parte de Cristo. Né? Então, quando eu sou embaixador, eu tenho o poder que a minha nação tem. O embaixador dos Estados Unidos é um cara que tem bastante poder no planeta Terra, né? Mas eu sou embaixador de um reino muito maior, que é o reino celestial. Se eu sendo embaixador, eu posso assinar em nome do rei. Além de embaixador, eu sou filho, que eu tenho o anel de selar do pai. Então, eu posso estar
esgualepado ali, como diz, numa cama lá. Quando eu estava na cama com Covid, chegavam as pessoas lá e vinham me atender e diziam, pastor, eu estou desviado. Digo, volta para Deus, filho. É hora de tu voltar para Deus. Tá vendo o que está acontecendo aqui? Estou eu aqui, tá esse povo aqui, e você aí tá de pé e não tá voltando, não tá aproveitando essa oportunidade para voltar. Vai para a igreja, volta para... mas não tem culto. Vai assistir online, dá um jeito. Busca Deus. Um abraço também ao Daniel Matos, nosso construtor, amigo que conheci Daniel aqui no estúdio, que está nos assistindo também. Eu vou me permitir fazer um pequeno adendo ao que vocês falam, não tanto tão explicativo quanto vocês, mas vocês, ambos pastores, já me aconselharam, ambos pastores sabem da minha trajetória na fé. Hoje sou grato a estar novamente em comunhão com uma igreja. Então, no período em que eu não estava, eu me deparei com um princípio, com um momento de... E eu gosto de lembrar disso quando a Bíblia, quando Jesus nos traz um ensinamento que mesmo quando a gente tenha uma fé, que seja do tamanho de um grão de mostarda, ainda é muito. Sendo assim, um dia eu me deparei não estando em comunhão com uma igreja, mas obviamente profissão da fé cristã, e fui aconselhar um amigo veio conversar, e eu de uma forma enérgica falei para ele, bom, as coisas estão acontecendo contigo, tu não está enxergando, por quê? Cadê a tua aliança com Deus? Como que está a tua vida com a igreja, comunhão? Cadê o teu pastor para te conversar? Tu não tem. E aí, quanto mais eu falava, parecia que eu estava falando para mim mesmo, e aquilo parecia que não dava tanto efeito a ele, mas fazia efeito a mim. E aí eu me deparei com uma seguinte questão que eu ouvi de uma pregação, de uma palestra, agora me fugiu o nome do pregador, bem conhecido, enfim, quando ele dizia que alguém batia tanto numa porta e falava assim, Deus, por que tu não fala comigo? Mas toda madrugada ele acordava, ele ia no médico e queria uma consulta, ele fala, doutor, eu toda 4 horas da manhã eu acordo, e eu não sei mais o que fazer. E ele falava com o pastor, Deus não fala comigo, peço para Deus falar comigo, mas qual que é o teu problema? Não sei, cara, eu não aguento mais. 4 horas da manhã eu acordo todo dia, mas então Deus está te acordando para te falar com ele, cara, e tu acha que Deus não fala contigo? E aí eu me deparei com essa situação, mas Deus não está falando comigo, não, Deus falou comigo, exatamente, eu falando com o outro. Usou a minha boca para falar comigo. Para mim falar comigo mesmo. Eu falei, meu Deus, então acho que é eu que tenho que mudar também, né? Só fazendo um adendo, né, de como tu lidar com a tua fé. Que isso é tremendo, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Exato. Né? E aí, partindo então para uma segunda pergunta aqui, a gente pode talvez responder de uma forma também bem objetiva. Como eu lido com o conflito da minha fé na realidade que está ao meu redor, as dificuldades? Eu tenho fé, mas as dificuldades estão vindo. E hoje a gente está em meio a isso. Como a gente faz essa correlação entre manter uma fé sadia, mesmo com o cenário do que está acontecendo ao nosso redor? Para mim... Quem quer responder primeiro? Não vou fazer escolha, pastor. Então, a própria palavra, o que é fé, né? Hebreus vai dizer que é a firme certeza das coisas que não se veem, né? Mas que se esperam, tá? Então, a fé... ela não é algo que eu estou vendo, que eu estou sentindo, que eu estou tocando, mas é a certeza e a convicção daquilo que já foi declarado, né, que foi revelado por Deus. E então, assim, muitas vezes eu estou num momento de provação, num momento de aflição, e se os meus olhos ficarem nesse momento de aflição e provação aqui, eu não estou andando por fé. Então, eu preciso me posicionar em fé. Como o pastor Jorge trouxe o texto antes, quando eu estou fraco é que estou forte, né? Então, quando eu sou pobre, né, é que eu sou rico. Né? Então, justamente, se eu botar os meus olhos na circunstância, nesse momento aqui, né, eu estou numa cama de hospital, né, eu estou numa situação vulnerável, né? Então, eu ficar com os meus olhos nessa realidade momentânea, isso não é fé. A fé é justamente quando, mesmo nessa realidade momentânea, mesmo nessa circunstância, eu creio naquilo que Deus falou, naquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. E ele diz que em todas as coisas nós somos o quê? Mais que vencedores. Né? Então, eu vou me posicionar, né, eu vou olhar, eu vou ter sempre uma opção, uma escolha. Se eu vou olhar para as circunstâncias naturais,
ou se eu vou olhar para a palavra de Deus e viver pela palavra de Deus. Então, voltamos lá ao início que a gente falou, né? O pastor Jorge falou que as duas ferramentas, a palavra, né, e o Espírito Santo. Então, se eu creio na palavra de Deus, eu vou agora viver dessa forma. Eu vou crer na palavra de Deus e aquilo que ela já estabeleceu. E o que ela diz? Né? Ela já diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? Eis que tudo se passou e tudo se fez novo. Então, mesmo nessa circunstância difícil que eu estou vivendo, né, eu vou me posicionar em fé, crendo que Deus tem algo novo, que Deus tem algo, né, transformador na minha vida. Né? E eu vou passar por esse processo aprendendo o que eu preciso aprender, né, para que eu possa ser mais do que vencedor e poder usufruir isso da nossa vida. E lembrando também, porque o pastor Jorge falou que é da companhia, da presença de Deus no momento difícil, me veio no momento o Salmo, né, que diz: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente, descansará. Onipotente significa que ele pode todas as coisas. Então, no momento difícil, no momento de aflição, né, eu posso entrar num lugar secreto chamado esconderijo do Altíssimo. Né? E quando eu entro nesse lugar secreto, no meio da tribulação, eu tenho a paz que excede todo entendimento e eu descanso no Senhor. Por quê? Porque tem coisas que eu não vou conseguir resolver. Tem coisas que estão além da minha capacidade. E nessas coisas eu confio no agir de Deus. Eu confio que Deus ele vai agir da forma dele, do jeito dele. Não da forma que eu quero, no momento que eu quero, mas na forma que Deus estabelece pela sua onipotência. Ele pode todas as coisas, né? Pela sua autoridade. Então, eu vou descansar. Eu vou entrar nesse lugar de descanso. E tudo isso, então, o que eu escolho para mim ver hoje? Por qual caminho eu vou estabelecer a minha vida? Aonde eu vou botar o meu coração? Nas coisas circunstanciais, momentâneas, da tribulação, da adversidade, ou nas promessas de Jesus, da promessa da palavra de Deus, que ele mesmo disse: passará terra e céus, mas as minhas palavras não passarão. Né? E se a gente for lá estudar bem a Bíblia, irmão, tem cada promessa, sabe? Lá em Mateus ele disse para o pessoal assim, ó: orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. Para que não seja mais difícil para vocês. Né? Por quê? Porque vão acontecer. Se Jesus falou isso, vão acontecer. Mas ele também disse que estaria conosco todo o tempo. Né? E nós vamos passar por essa circunstância, né? E seja aqui nessa terra ou na eternidade, né? Nós vamos estar com Deus. E vamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida quando a gente escolhe viver por fé. Um abraço também à minha madrinha Laura e o Rubens, que estão nos ouvindo aí, acompanhando o Papo de Fé. O nosso amigo Paulo Júnior aqui mandou um texto em Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Pastor Jorge, sua contribuição à pergunta. Não, é interessante porque tudo se baseia em coisas muito simples. O evangelho, na verdade, pastor Jeter, Wellington, é muito simples. Você se arrepende dos seus pecados, confia em Jesus como seu Salvador, você passa a ser filho de Deus. Né? Arrependeu-se, creu, se tornou filho de Deus. Você é filho de Deus, você vive promessa. Mas aí vem a outra chave, que é, como nós estamos dizendo, a palavra de Deus é a ferramenta. Aí o que é importante? É você conhecer a ferramenta. Agora nós estávamos falando aqui da viagem, vocês estavam argumentando ali, transformador de solda, lixadeira, sei que lá, tudo para usar Mas ninguém vai dar um transformador de solda para uma criança, porque ela vai se machucar. O transformador de solda é uma coisa excelente, ele derrete ferro, faz unir ferro com ferro, faz fundir as coisas, metais ali, ele é excelente para consertar coisas quebradas, mas na mão de uma criança ele se torna uma arma perigosa. Então, se a pessoa não sabe manusear a ferramenta, não conhece a ferramenta, como é que ela vai usufruir dos benefícios daquela ferramenta? Por isso o Salmo 1, que eu amo esse Salmo também, né? Ele já começa assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, tem sua plena satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite.
Ele é como árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, suas folhas não murcham, e tudo quanto realiza prospera. As pessoas querem a prosperidade, mas não querem pagar o preço de viver baseado na palavra. Prosperidade não quer dizer que você vai ser milionário, você vai ser rico. Não, prosperidade quer dizer que você vai ser vencedor. E nós já somos em Cristo mais que vencedores. Então eu não tenho medo de problemas difíceis. Eles vêm. E tem momento que eu digo assim, Deus, não estou aguentando mais, tá? A própria palavra diz, ainda é uma palavra fortíssima, né? 1 Coríntios 10, 13, ou 10, acho que é 10, 13, que diz lá, né, que não vem tribulação maior daquela que a gente possa que a gente possa suportar. Junto com a tribulação vem também o escape para que a gente possa suportar. Quer dizer, quando a tribulação fica insuportável, Deus vai dar um escape. Se não veio escape ainda, é porque você ainda tem costa larga para aguentar o tranco. Então, você se fortalece na palavra, você não vai temer nada. Nada. Veja Jesus era um cara totalmente destemido. Paulo, né? Que é mais destemido que Paulo. Disse, não, tu vai preso, vou mesmo. Eu quero falar com César, eu tenho que olhar na fuça do César e falar na cara dele. Mas o único jeito de eu falar é como sendo lá julgado por ele. Então eu apelei para ele para eu poder julgar, para eu poder chegar diante do imperador e dizer para ele umas verdades. Pensa num cara destemido, era para morrer. No meio do naufrágio, se levantar e dizer, pessoal, Deus falou Ninguém comigo. Vai morrer. Se vocês me ouvirem, ninguém vai morrer. Vamos ficar no barco, ninguém pula. Ninguém morre, ninguém pula, não bate ninguém. Né? Partindo aí, nós já estamos com 1 hora de programa e passa rápido as horas aqui dentro. Esse tema aí dá para muitas horas. Né? Isso, mas eu queria pegar esse ritmo partindo já do meio em diante, para que a gente consiga, talvez, a esclarecer alguns pontos que acabam surgindo diversas perguntas e opiniões a respeito disso. Nós estamos vendo um verdadeiro mar de publicações alguns eu tenho temor de chamar de pastor, confesso, tá? Não consigo fazer isso. Mas de pessoas que se dizem pastores usando da fé para disseminar falsas profecias, pessoas associando fins de tempo, que aí já não é uma questão que eu digo como falsa. Mas a primeira pergunta, assim, que eu gostaria que os pastores ajudem as pessoas a entender. Essa questão das profecias, pessoas se levantando, que já fizeram profecias, dizendo que isso ia acontecer. Como que a gente vê essa questão profética, né, no atual cenário que a gente está no Rio Grande do Sul hoje, e quais os cuidados que as pessoas têm que ter com essas pessoas que estão nas redes sociais cobrando por profecias, falando tanto em profecias em tempos difíceis, e que é tão difícil a gente levar um evangelho sadio para alguém, para que venham esses então e criam essas histerias sociais. Pastor Jorge. Bom, existe um lado real disso aí. Amós 3,7 diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar a seus servos os profetas, né? Então, existem profetas verdadeiros e existem falsos profetas. Isso já está lá na Torá. Moisés já disse, vão se levantar falsos. Como é que você vai saber a distinção do verdadeiro do falso? O verdadeiro é aquele que tudo que ele fala se cumpre. E o falso é quando ele fala e não se cumpre. Então, agora, quando uma pessoa cobra por uma profecia, aí ela já está errada, porque como é que vai cobrar uma coisa que não é tua? Né? A palavra de Deus ensina que toda profecia precisa ser julgada. Tá? E aí a gente, muitas vezes, o pessoal, por não conhecer a Bíblia, né, pastor? Sim. O pessoal vive por profecia. Agora é de uma palavra, uma revelação. Eu tenho um posicionamento um pouco diferenciado. Eu creio no dom profético, eu creio no ministério profético. Deus já me deu palavras proféticas. Só que eu vou ser bem sincero para todo mundo. Deus só precisou falar por um profeta comigo quando eu não estava com o coração tão duro que eu não queria ouvir.
estava rejeitando. Deus teve que usar um profeta para falar comigo. Tá? Porque Deus, ele fala pela sua palavra. Né? Ele já fala pela sua palavra. O dom profético, ele é importante para quê? Para estabelecer para nós aquilo que é eterno, que já foi liberado nas regiões celestiais sobre as nossas vidas. Tá? Mas a profecia não é uma revelação, né, de algo, vou revelar minha vida e tal. Mas não precisa ser profeta para revelar a tua vida. Tem muita gente que é só abrir o Instagram aí e tá revelando a vida da pessoa. Entendeu? Entendeu o propósito da profecia, tá? A profecia, ela precisa ser julgada, tá? Ela tem 3 objetivos, tá? Ou ela vem para consolar, ou ela vem para exortar, ou ela vem para edificar. Então, sempre que você ouvir uma profecia, você precisa passar nesse aqui, você precisa julgar a profecia. Tá? Ela tem que ser julgada. Se você não fizer isso, você está sendo irresponsável com a tua fé e com a fé dos outros. Tá? Então você precisa julgar a profecia, tá? E sempre passar nesse crivo, tá? Essa palavra profética, ela está me exortando, ela está corrigindo a minha vida de alguma forma ou outra? Não tem nada a ver isso que a pessoa está falando. Então não é. Essa profecia, ela veio para trazer consolo numa área da minha vida que eu preciso de consolo? Não. Essa profecia, ela está me edificando, me fazendo crescer em algo, né? Não, irmão, um falso profeta. Isso não vai ter guarida no meu coração. Eu vou precisar me posicionar, né, e julgar essa profecia. Tá? Então, o que a gente precisa entender da palavra de Deus, assim, amados? Deus, ele é um Deus de princípios. Tá? Vamos tentar usar o exemplo agora dessa catástrofe do Rio Grande do Sul. Né? Deus, ele vai estabelecer os seus princípios são imutáveis. Muitas vezes a gente pega esse texto bíblico que eu vou citar agora aqui e aplica para qualquer outra coisa, mas na sua literalidade a gente não aplica. Por exemplo, a palavra de Deus diz assim, Jesus falou, aquele que edifica sua casa sobre areia, vai vir as chuvas, as tormentas, a tempestade, a água vai bater e o que vai acontecer? Vai cair. E aquele que edifica sua casa sobre a rocha, o que vai acontecer? Vai vir os ventos fortes, né? Todos os dois vão passar pelos mesmos problemas. Os dois vão passar pelos mesmos problemas, mas o que vai permanecer e resistir é aquele que está edificado na rocha, né? E não... Então, assim, muitas vezes, né? Claro que... Como é que eu estou construindo a minha casa? Entendeu? Literalmente agora. Eu tô construindo perto de um rio porque eu comprei um terreno mais barato, porque não sei o que e tal, e acho que Deus vai me livrar de uma tempestade, de uma chuva que vem, né? Deus diz que o sol nasce para justos e injustos. E se o sol nasce, a chuva também vem. Vem também. Para todos, né? Então, eu obedeci um princípio bíblico de edificar minha casa num lugar seguro, sólido? Não. Então, eu não posso entender agora e dizer, foi é o fruto de uma maldição. Não, irmão, é fruto de você não ter cumprido um princípio bíblico da palavra de Deus. Perfeito. Né? Então, a gente precisa também ter esse entendimento, que esses princípios bíblicos, né? Agora, que nós estamos muito perto da volta de Cristo, é inegável. Né? Isso a gente está. E todos esses eventos já fazem parte daquilo que Jesus mesmo falou. Chama princípio das dores. Princípio das dores, os sinais. Né? Então, que a gente precisa tá entendendo sobre isso. Né? Então, é muito fácil agora vir para a internet e dar uma palavra, né, sobre o Rio Grande do Sul, porque lá tem muito centro de macumba, porque lá não sei o quê, porque... Amados, eu tenho uma palavra de Deus para o Rio Grande do Sul. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O senhor falou algo interessante. Há muito tempo existe uma indagação, existe uma fala, e eu estou diante de dois pastores, e para quem não conhece pessoalmente, eu conheço, então eu posso ser testemunha disso. Além de pastores, 2 pessoas providas de uma grande inteligência. Então, com certeza, qualquer pergunta aqui é de fácil resposta para vocês. Mas vamos entrar para um assunto, então, um pouco mais, já que o pastor... Eu tinha essa vontade de fazer isso, né? Mas então, para que não fique na responsabilidade só dos pastores, eu vou meramente manifestar uma opinião primária. Sim. E vocês sintam-se à vontade tanto para corrigir ela, né? Ou para melhorar ela. Quando a gente fala e a gente vê isso, Jesus está voltando. Tá vendo? Isso é o sinal, isso é isso. Existe uma explicação para tudo. Escatologia não é algo simples. Escatologia não é algo que se fala em 5 minutos. Escatologia tem que se dividir em diversos pontos.
Quando normalmente eu falo ou ouço isso, a mim é questionado, eu sempre digo, calma, que a gente tem que separar por fragmentos, a gente tem que entender cada ponto. Porque lá na Idade Média é conhecido como a Idade Sombria, o período negro, que os povos mais sofreram. A Idade Média, para quem não tem essa compreensão, as pessoas morriam em céu aberto, o esgoto andava em céu aberto. O que a gente está vendo hoje no Rio Grande do Sul era o dia a dia na Idade Média para muitas regiões. Muitas lutas, muitas guerras, pessoas não morrendo na questão de um tiro ou um acidente, mas morrendo ao fio de uma espada, às vezes levando tempos, dias em campos, sozinhos, com os animais vindo próximo, pegando corpos. Então, por isso que é conhecido como a Idade Negra, o período mais sombrio da humanidade, o período da Idade Média. Aí eu te pergunto, será que lá não dizia, Jesus está voltando agora, o fim dos tempos, é isso aqui, ó? Talvez alguns já poderiam ter dito, já voltou, já foi e eu não fui, né? Essa é uma opinião que eu acredito que existe um princípio das dores, existem sinais que a Terra vão demonstrar, sim, para isso. Hoje, pastores, quando os senhores ouvem, ou vejam, ou vão explicar, quando acontece algo como aconteceu agora, e a pessoa diz, isso é a vinda de Jesus, Jesus está voltando agora. Não, assim, como que o senhor responde isso? É que assim, a gente tem que sempre estar pautado na palavra de Deus. Mateus 24, tá? Então lá Deus dá um sinal. Jesus falou, existe um sinal. Sim. Ele disse assim, olhai para a figueira. A figueira representa o Estado de Israel. Sim. Tá? Quando a figueira começar a dar os seus ramos e novos frutos, ele diz assim, ó, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ele começa a listar as coisas. E aí nós vamos ver o quê? Em 1947, até 1947, Israel não era nação, não tinha território, não tinha nada. O povo judeu estava espalhado pelo mundo. Agora, em 1947, o que acontece? Na Assembleia Geral da ONU foi estabelecido, né, a criação do Estado de Israel. Aí vem as guerras e tal, se torna uma nação, você hoje vai a Israel, é um país, né, que está ali. Então, o que a palavra de Deus fala? Tem muito pessoal que vem dizer, a geração é 40 anos, é 70 anos, 80, é 80. Não, o que é a geração? Todas aquelas pessoas que nasceram, tá, até daquela data para frente, antes delas morrerem, isso vai acontecer. Sim. Entende? O prazo é... Então, por exemplo, se eu chegar aqui, ó, tem alguém vivo de 1800? Não, então essa geração passou. Entende? Porque não tem mais ninguém vivo dessa geração. E o que Jesus disse? Antes de terminar essa geração, antes de morrer todo mundo que nasceu naquele período ali do estabelecimento do Estado de Israel, né, essas coisas vão se cumprir. E aí a gente é fácil de ver hoje como essas profecias têm se cumprido dia após dia, os sinais, entendeu? Eles estão muito claros, muito evidentes, entendeu? É impossível negar que nós estamos próximos da volta de Jesus. Mas por que a gente fala isso? Não é porque uma situação de calamidade, é por uma palavra de Jesus, pelo princípio, algo que ele declarou, um sinal que está na palavra, Mateus 24, vai dizer, olhai para a figueira. Perfeito. Não, e ali tem coisas interessantes. Quando fala em princípio de dores, isso não é meu, eu li isso e achei interessante. Um pastor, ele comparou com as dores de parto, né? O que acontece com as dores de parto? A mulher começa a ter dor lá no 8º mês, mas elas vão diminuindo a frequência, o período de tempo entre uma dor e outra vai se ajustando. E o que a gente tem visto é justamente isso, as coisas que acontecia de 100 anos começam a acontecer a cada 5 anos, daqui a pouco acontece a cada mês, e daqui a pouco tem guerras e o mundo... A gente pensar, 10 anos atrás ninguém falava em guerra, daqui a pouco, hoje só se fala em guerra. É guerra no Oriente, é guerra na Rússia, é guerra não sei o quê. Tem duas situações aí que estão pendentes, que as duas estão ameaçando e os caras que falam de geopolítica aí falam... São uma terceira guerra mundial. São todos sinais de uma terceira guerra mundial. E até o ódio a Israel crescendo no mundo inteiro é uma coisa que é necessária acontecer para que as nações se voltem contra Israel, que é uma palavra que vai se cumprir também. Todas as nações atacarão Israel. Todas as nações, né, se voltarem contra Israel. Então, o que está acontecendo? A gente vê nos Estados Unidos fazendo manifestação pró-Hamas, uma coisa que se falasse há 10 anos atrás iam achar que era loucura. Eu vi
agora, eu não sei de quem que eu ouvi isso, mas eu gravei, né? O que eu vi foi assim, na verdade a gente nunca teve uma guerra mundial, né? Porque a primeira e a segunda foi uma guerra na Europa. Sim. Né? E a gente nunca teve uma epidemia mundial. A peste negra e tal foi na Europa, tal, né? O ebola foi na África. Agora o Covid foi a primeira epidemia mundial. Perfeito. Que parou o mundo, que alcançou todos os lugares do mundo. Então agora nós estamos num evento mundial. Sim. E a próxima guerra pode ser uma guerra mundial. Muito bem citado. Então, coisas que nunca aconteceram se aproximando, né, de uma forma que... Então, agora vai dizer que amanhã ou depois a gente não tem como saber o dia. Não, perguntaram para Jesus, né? Não, ele disse não, só o Pai, né? Então a gente não sabe, agora os sinais estão aí. Não, e outra coisa, Wellington, eu entendo assim, ó, como vai haver um governo do inimigo, e se Jesus disse, ó, só o Pai sabe o dia e a hora, o inimigo não sabe o dia e a hora. Então, todas as gerações ele tem um esquema pronto. Sim. Ele tem que ter. As pessoas identificam, o fulano, agora estão dizendo que o Elon Musk é o anticristo. Então, toda hora tem. Era o Trump, uns dias atrás, era não sei quem. Todo mundo quer identificar alguém. Mas ele sempre tem um seus candidatos vivo. Ele sempre tem um candidato, porque ele não sabe de hora. Então, quando a igreja for levada da terra, que é aquele que o detém sair, né? Ele vai se manifestar. E aí, quando ele se manifestar, ele já vai ter que estar aqui, vai ter que ter nascido. Então, toda a época do mundo tem que ter um pronto, tem que ter todo um esquema pronto. Por isso que as pessoas identificam lá na Idade Média, era tal coisa, ali depois era o Hitler, era não sei quem, era não sei... Toda geração ele tem alguém pronto para assumir esse projeto. E o projeto arquitetado. Falam dos Illuminati, não sei o que lá, essas viagens todas aí. Sempre vai ter um esquema. Seja qual for o nome que você der para o esquema, Templário, Illuminati. Agora o senhor deu um gatilho aqui, uma vontade de falar sobre arrebatamento, uma vontade de falar sobre... mas não hoje, né? Senão a gente vai noite adentro. Mas agora, o que é interessante, que eu estou querendo trazer à luz aqui, que a gente nunca vai saber o dia e a hora, e nem o diabo sabe, então ele tem que ter um filho dele lá, um anticristo preparado sempre, desde o dia que Jesus subiu ao céu, ele tem preparado, tanto que a palavra diz, Jesus virá breve, lá Pedro dizia, Paulo dizia lá, no ano 70 depois de Cristo, estavam dizendo isso, né? E passaram-se 2000 anos, ainda não aconteceu. Mas o que a gente vê é o que o pastor estava falando, os sinais se cumprindo, esse sinal da figueira florescer, de restauração. Passou milhares de anos Israel sem terra, desde o ano 700 e pouco até agora. Aí nós estamos vivendo essa geração do florescer da figueira e os sinais começam a se multiplicar. Então, é tipo da coisa assim, ó, o dia e a hora ninguém sabe, mas Paulo diz na 2 Tessalonicenses que não vai nos pegar de surpresa, porque a gente conhece a palavra e conhece os sinais. Então, se liga aí, maninho, te prepara, né? Existe um pedido de vários e vários ouvintes, né, do Papo de Fé, que a gente faça uma série só falando sobre escatologia. Que não é algo simples, não é algo que o exato momento proporcionou a gente fazer um preparo para isso, porque a gente tem que ter cuidado de falar com escatologia, a gente precisa ter tem que falar as várias posições. Exato, a gente primeiro que não pode respeitar ninguém, isso, porque a gente vai ter que fragmentar, né? Fragmentar o estudo, fragmentar o programa para que a gente faça considerações importantes, bem explicativas, e a gente precisa de tempo para fazer cada uma delas, que não é algo simples. Mas infelizmente a gente segue, temos que finalizar, né? Um papo de fé sensacional, né? Sempre é ótimo. Eu tenho um saudoso amigo meu que cada papo de fé ele diz, esse foi top. Mas todo tem sido tops, né? Então eu vou pedir que no final os pastores deixem uma palavra para o Rio Grande do Sul, para as pessoas. Mas antes desse final, com essa palavra vinda dos pastores, Pastor Jeter, o senhor esteve hoje em Lajeado, né? Só trazendo para a gente poder compartilhar um pouco de informação. Nós estaremos indo também amanhã, né, em uma obra missionária, a fim de contribuir. Eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco do que o senhor viu hoje, né, do que vai ser um pouco essa obra missionária, né, para trazer informações, né? E já queria deixar aqui um agradecimento a
toda a população de Santa Bárbara do Sul. Como a gente tem visto nas redes sociais, caminhonetas e mais caminhonetas indo quase que diariamente, saindo de madrugada. Vimos elogios, né, nas redes sociais aí, da forma como estão... Santa Bárbara do Sul, o município, as pessoas têm sido elogiadas da forma organizada que tem levado suprimentos. Em todo o comércio, quando a gente anda, tem pessoas querendo participar, pessoas contribuindo de diversas maneiras. Toda a participação é muito importante, toda doação da menor a maior é importante igual. Né? A gente sabe que um princípio bíblico, né, muitas vezes aquele que deu menos teve mais valor do que deu mais. Então a gente sabe que não importa a quantia que tu vai doar, o ato de tu doar, o teu coração é o que vale, a tua intenção, e isso obviamente há um reconhecimento. O time SBS Vôlei forneceu 30 mantinhas, um agradecimento a eles, as meninas do time de Santa Bárbara do Sul. Isso, estaremos levando amanhã, né? Pastor Jeter, por favor, compartilhe um pouco do que você ouviu e a viagem de amanhã. Então, hoje a gente foi a Lajeado, né? Para olhar de perto o que vai ser necessário, porque nós aqui como igreja, Life Church, a gente se organizou e entendeu que nós precisávamos ir até lá, servirmos de voluntários, né? Para o povo de Lajeado. Então a gente se organizou como igreja, né? A igreja vai estar fazendo transporte, providenciando alojamento e alimentação, todo mundo, para que todo voluntário possa ir lá contribuir, né? E nós fomos hoje para ver efetivamente como a gente pode contribuir, né? Primeiro, assim, ó, que você pode acompanhar por algumas imagens que o Cris vai colocar ali, a destruição dos locais, né? A cidade de Lajeado Centro parece terrível. Né? E é engraçado porque no sentido assim, engraçado não, espantoso, no sentido que a gente está entrando, a gente entrou ali pela entrada de Venâncio Aires, né? E quando a gente vai entrando é a parte mais alta da cidade, então tá tudo normal, uma cidade linda, tal. E quando a gente desce e chega assim num cenário de devastação, barro, lama por tudo, casas destruídas, assim, eu fico pensando a altura que a água chegou naquilo ali, árvores arrancadas, sabe, uma destruição total. Eu fico pensando na angústia e na agonia das pessoas ali de noite, aquela água subindo, desesperadas ali, naquela situação, como fugir daquela, né, tendo sua vida em risco, assim. Então foi uma grande tragédia, algo assim muito terrível, né? É impactante, a gente chega lá, o cheiro ainda de carniça, de coisas podres, sabe? Não sei se é corpo de animal, é de gente que tá fedendo em algum lugar ali, mas você sente esse cheiro. E então, assim, uma coisa muito terrível, as pessoas lentamente tentando limpar um barro que parece que é impossível tirar dentro das casas, né? Então, assim, o que eu pude acompanhar lá? A gente visitou algumas bases lá, algumas igrejas, e a gente está vendo lá, por exemplo, que está vindo muitas doações do Brasil inteiro. É impressionante como o pessoal contribui, né? Só que, assim, nós temos 300 municípios atingidos. Tá? Existem municípios que não são grandes, que nem Lajeado, são menores e estão totalmente destruídos. E eu creio que o mais importante nesse momento, claro que toda doação é bem-vinda, sempre vai ajudar, mas eu acho que nós precisamos de uma atitude de voluntariado do Rio Grande do Sul. Sabe, o pessoal que já terminou a lavoura, a soja aqui, plantou, colheu e plantou a sua lavoura de inverno, se pudesse pegar seu maquinário, seu trator com uma plataforma, seu caminhão que tenha uma caçamba e mulque, ir para essas cidades para tirar o barro das ruas. Os móveis tudo foi jogado para fora, assim, aquela montanha de coisa horrível, de tudo estragado. Imprestável. E a prefeitura não tem capacidade, a prefeitura de Lajeado não consegue fazer isso em Lajeado, que é uma prefeitura que tem uma baita estrutura. Imagina esses outros municípios. Até porque a própria estrutura da prefeitura deve estar danificada. Sim, foi atingida. Então, esses outros municípios, né? Então, que bom que por exemplo, assim, se a gente aqui, o sindicato rural da cidade aqui, pudesse adotar uma cidade, 2 ou 3 dessas pequenas cidades, organizar um maquinário, ir até lá, limpar a cidade, sabe? Porque se nós limpar as ruas, assim, tem lugares que a gente passou que tinha 1 metro de barro.
1 metro de barro. Não passa nem caminhonete, né? Sabe, não, terrível. Então, o que precisa ser limpo, o que precisa ser... Então, assim, é um tempo de voluntariado. Se você puder abrir mão um pouquinho, né, do teu tempo e tal, e se organizar, ir até esse lugar, fazer uma limpeza, né, com maquinário, porque também só pá e braço não rende. Existem alguns lugares, por exemplo, que dentro de um prédio, a gente estava na igreja, na Assembleia de Deus de Lajeado, ficou um vão no meio lá, que vai ter que ser tirado a pau o lodo de lá, porque não entra maquinário nenhum lá. Mas ruas, mas inclusive lugares... tem aquelas pequenininhas também, né, que tem a escavadeirinha mínima. Mas ali é bem complicado, não entra nada mesmo. Então vai ter que no braço mesmo. No braço e no carrinho de mão. Então, assim, ó, o que está faltando agora, porque assim, lá o pessoal de lá, eles deram um pique, sabe? Estão cansados também, né? Eles estão muito cansados, precisa gente de fora ir lá. Sem alimentação correta, tudo. Dormindo mal. Então, muitos fora de casa, né? Então, assim, agora eu acho que se os nossos agricultores aqui da nossa cidade, nós somos uma cidade com um potencial agrícola tremendo. Tem muita máquina boa, hein? Trator tracionado. Muito trator, com uma pá carregadeira e tal, né? Tem muito equipamento aqui que pode fazer diferença nessas cidades, tá? A gente pode fazer diferença. Então fica aqui a minha palavra aqui, o pessoal do sindicato, né, rural aqui, que possa se organizar ali e adotar 1 ou 2 ou 3 municípios para ir até lá e fazer essa limpeza, porque é o que nós vamos fazer a partir de amanhã. Nós já fomos lá, hoje identificamos lá alguns lugares bem precários que nós precisamos ir lá limpar, né? E nós vamos lá limpar. São vários tipos de limpeza. Existe a necessidade da limpeza pesada, mas também existe a limpeza mais leve, com lava-jato e tal, né? Que vai trazendo... Então, assim, eu quero dizer para vocês, é muita coisa que tem para fazer. É muita coisa. Então, assim, ó, a gente não vai conseguir ajudar todo mundo. Ainda mais quando chegar na capital, né? Pensa lá, vai ser... Então, a gente não vai conseguir ajudar todo mundo, mas todos podem ajudar alguém. E outra coisa interessante, que a hora é agora, né, pastor? Porque eu ouvi falar de pessoas que participaram de recuperação desse tipo de tragédia. Eles dizem o seguinte: passa uma semana, se dá sol agora, depois dessa chuva vai dar sol, uma semana de sol, aquela lama solidifica, aí você tem que entrar com um rompedor, com coisa assim, para poder tirar o barro, porque vira um tijolo ali, daí fica mais complicado ainda. Enquanto ela está mole assim, ela é ruim de chegar, mas ela é mais fácil de remover. Então, são várias coisas que, se puder agora, quem tem condições, quem tem estrutura para... E se não tem estrutura, às vezes você pode se juntar numa caravana dessa. Você, não, eu não tenho nada aqui, mas eu tenho meu braço forte aqui, que eu posso ajudar a puxar com uma enxada. Vai, porque também vai precisar. Então, seguindo então o ritmo final, como eu falei para pedir aos pastores que, né, exponham, né, uma palavra para as pessoas, eu quero fazer a minha citação de Marco Aurélio, um dos grandes últimos imperadores, quando ele diz assim: parem de perder tempo discutindo como um homem bom deve de ser, e sejam. Então esse é o grande momento de não ficar em rede social dizendo o que deve ser feito e ir, de alguma forma, ir e fazer. Claro, obviamente, todo aquele que puder, dentro das suas limitações. E eu já deixo aqui o meu agradecimento aos pastores. Pastor Jeter, obrigado por mais uma vez estar junto no Papo de Fé. Saiba que sempre será muito bem-vindo aqui, né? É próximo, né? Então eu já estendo aqui, pastor Jorge, estenda uma palavra para as pessoas, por favor. Vamos tomar por posse a palavra de Deus, onde a palavra de Deus diz que o Senhor é a nossa força, nosso socorro bem presente na angústia. Creia nisso. Você que está sofrendo, você que está... A mão de Deus vai te alcançar de alguma forma e você vai sair dessa situação. Isso não foi para a tua morte e não será o teu fim. Creia em Deus, creia na sua palavra, Deus chegará até você. E se você, como nós já falamos várias vezes aqui, sente esse chamado de Deus para ser um voluntário, como a Life Church está fazendo aqui, se mova, vá fazer a sua parte, vá atender. Tem muitos e muitas necessidades que nós sabemos que precisam ser atendidas nesse dia. É isso.
Perfeito, pastor. Obrigado. Mais uma vez eu convido a todos que estiverem nos ouvindo a se inscrever, seguir a rádio, seguir o Papo de Fé. A gente sempre trazendo o melhor de nós para cá, o papo mais sadio possível. E, pastor Jeter, o seu encerramento já e a sua palavra, por favor. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, a todos vocês, né? E quero que você que está nos ouvindo possa guardar isso no teu coração, tá? Que a bondade de Deus, ela dura para sempre. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre, tá? Mesmo em momentos difíceis, momentos de tragédia, momentos de lutas e provações, Deus continua sendo bom. E Deus, ele tem propósitos, e Deus quer trabalhar algo em nossa vida. Então, nós precisamos aproveitar esse tempo para buscar em Deus. Deus, o que o Senhor quer mudar em mim? Porque se eu passar por uma provação e não for aprovado, eu vou ter que repetir aquela prova, né? Toda prova que eu passo e não sou aprovado, eu vou repetir aquela prova. Então, muitas vezes a gente fica andando em círculos na nossa vida, né? E as pessoas dizem, de novo isso, de novo isso, de novo isso. Quem sabe você não entendeu aquilo que Deus quer transformar no teu coração, aquilo que Deus quer mudar na tua vida, aquilo que você precisa dizer, Deus, eu preciso abrir mão disso, transformar, Senhor, eu não quero mais ser assim, eu quero viver uma novidade de vida, eu quero viver um novo tempo na minha vida, eu quero abrir meu entendimento para conhecer o teu coração, a tua mente, para viver os teus sonhos, os teus propósitos. Então, não fique repetindo provas e provações, lutas na tua vida, mas entre nesse propósito de você pedir para Deus, né, qual o propósito disso? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer mudar em mim? O que tem de errado em mim que precisa ser transformado? E quando a gente passa por esse processo, a gente vai sendo moldado e transformado, né, a imagem de Cristo, a estatura do varão perfeito, que é Jesus, né? Não que nós sejamos perfeitos, mas Ele é o nosso alvo, né? Nós queremos ser parecidos com Ele, nós queremos ser iguais a Ele, né? Esse é o nosso objetivo. Então, a gente vai crescendo no nosso relacionamento com Deus, e Deus vai se revelando para nós de uma forma que a gente nunca conheceu, né? E essas coisas ficam marcadas na nossa vida e que vão nos sustentar durante outras provações, outras lutas, porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, né, Jesus disse, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Enquanto a gente está aqui, a gente vai ter luta, vai ter provação, vai ter dificuldade. Hoje eu fui lá na casa, na igreja de um senhor que tem 84 anos, e ele estava lá limpando barro, uma pessoa com 84 anos. Glória a Deus. Né, passando por essa provação aos 84 anos. Né? Nós vamos, até enquanto estivermos vivos, nós vamos ter provações aqui. Só que ele estava com uma confiança, com uma alegria, né? Com um olhar, um brilho no olhar e com uma esperança, né? Que Deus vai fazer novas todas as coisas. Então nós precisamos entender isso, e isso vai nos fortalecer para as novas provas, e nós vamos começar a passar por essas circunstâncias, né? De uma forma, né? Alegre, feliz, né? Confiante, né? E descansando nas promessas do Senhor, tá? Então a minha palavra para você é essa, né? E que Deus possa se revelar para você a cada dia em nome de Jesus. Perfeito.